estamos numa fase muito de blogosfera, eu própria sou fã de blogosfera, eu disse, eu acho que está na hora de partilhar esta doença. E então eu crio o blog. Eu crio o blog, chama-se Dia de Mudança. Porquê? Porque foi mesmo um dia de mudança. Nós mudamos de casa, nós mudamos de vida, nós mudamos de cidade, surge toda uma mudança. E o blog chama-se Dia de Mudança e eu começo a partilhar as minhas dúvidas, o facto, mas sempre de uma forma muito positiva, porque quando se vai à internet pesquisar cancro, surge muito mais uma visão negativa do que uma visão positiva. E eu queria deixar uma marca positiva. Dizer que não é fácil ter cancro, mas não é impossível viver com cancro. Portanto, torna-se hoje em dia mais crónica, uma doença mais crónica, é? Sim, eu acredito que nós caminhamos para uma fase em que o cancro vai ser visto como uma doença normal, que a pessoa sofre, mas eu costumo dizer, se o cancro não tivesse uma parte tão visível, se calhar não tinha a conotação que tem na nossa sociedade. E eu acredito muito que nós caminhamos para uma fase, todos nós sabemos que a sociedade vai ter quase toda cancro nos próximos anos. E eu sempre pensei, eu quero que a próxima pessoa sofra um bocadinho menos que eu. E então eu criei o blog existe em outubro de 2016, eu criei o blog ainda doente, eu escrevo em pleno internamento, porque eu achava, era uma forma, para além de ser uma forma, o blog surge também como uma forma de eu ocupar o meu tempo. Porque eu depois, como estava tão fraca, eu já não podia, muitas vezes eu não podia sair, porque os valores não me permitiam, porque eu podia apanhar uma infecção a qualquer momento e tinha que me resguardar aí um bocadinho. Lá, se calhar ainda era pior, isto hoje em dia com as infecções hospitalares, essas coisas. Sim, embora o serviço de hematologia seja um bocadinho mais protegido, seja protegido. Então, mas quando eu ia para casa já não podia, se calhar, muitas vezes tanto sair, e o blog foi uma fuga. Eu acho que o blog foi uma maneira também de eu exteriorizar muitos sentimentos, muitas preocupações e uma história que eu achava que daqui a muitos anos, se calhar os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão olhar para trás e pensar assim, ela conseguiu. Acima de tudo, eu quando criei este projeto foi muito uma fuga, mas hoje em dia eu olho para ele e eu acho que ele é mostrar que tudo é possível na nossa vida, basta acreditar. Acreditar e ter força, ter vontade, querer ultrapassar as dificuldades. Exato. Claro que nós não quisermos... Ou deixar-se derrotar, não é? Sim, há quem... Eu acho que é assim, o cancro não nos derrota. O cancro... Se calhar é pior quase os tratamentos, não é? É assim, eu fui uma sortuda. Eu costumo dizer, eu tive um linfoma tão grave, mas eu fui uma sortuda. Eu não sei o que é aquelas pessoas que dizem que têm náuseas, vamos, eu não tive nada disso. Porque existe medicação, eu tomava logo a medicação e eu tive uma quimio santa. É verdade, eu tive uma quimioterapia muito sem essas grandes oscilações de vómitos, de dor, eu não sei o que é isso. Pronto, eu fazia a quimio, fazia em regime de internamento, mas essa parte do mal-estar eu nunca tive. Eu não sei. Ajudou, se calhar. Se calhar ajudou um bocadinho. Eu tinha mais fome do que outra coisa. Eu devo ser eu engordei tanto, quando um doente oncológico normalmente até emagrece. Mas pronto, ainda bem que eu engordei, que assim aguentei toda. Estávamos a falar do blog, portanto que aí começa não só a nova vida, porque a cura estava bem encaminhada, mas também um acesso a esta nova realidade das redes sociais, não é? Sim. O dia em que eu decidi criar o blog, eu ainda pensei não mostrar a minha cara, não mostrar a minha identidade, só que depois pensei, o problema do cancro é a imagem. E se eu quero ter um blog sobre cancro, eu tenho que tenho que mostrar a minha imagem no blog. Porque não fazia sentido, porque senão ia ser mais uma pessoa que ia escrever sobre cancro. Só partilhar a história. E aí não muda, aí não cria. Não é o impacto, eu acho que quando uma pessoa põe uma foto careca numa rede social, não é para a pessoa ir lá dizer coitadinha, meu Deus. Não, é para mostrar que eu hoje estou assim, mas eu estou com um sorriso. Eu nunca perdi o sorriso durante este processo todo. E quando eu abro o blog é muito por aí. É para a pessoa chegar lá e ver vida. O cancro está, mas a vida está muito mais ali explícita que o cancro.
E como é que foi? Houve pessoas que a têm seguido, fez amigos desde essa altura? Sim. Como é que foram as reações das pessoas? O blog também surge de uma situação que me aconteceu. Eu, quando descubro o cancro, eu conheço uma das pessoas que foi a minha luz ao fundo do túnel. A Marta, eu estava a chorar, é normal. Não. E então a Marta ouviu que eu tinha um linfoma. E ela pediu para falar comigo e ela diz-me: eu estou aqui, eu fui tratada pela tua médica e eu sobrevivi, tu também vais sobreviver. E foi a primeira pessoa que eu me cruzei na vida, felizmente, que me disse: eu estou aqui, eu sobrevivi e passei por isso. E eu também, quando crio o blog, é muito por aí, para as pessoas verem. Eu acho que é importante o testemunho. Nós temos que cada vez mais pensar no outro. Eu sei que isto parece clichês. Pensar no outro, Sim, mas é uma espécie quase de uma amiga, mas que se estende a muitas pessoas. Sim, e claro que tenho criado amigos, as pessoas procuram muito para saber qual é a fórmula de tornar o impossível possível. Isto não é uma fórmula nenhuma, cada ser humano é diferente um do outro. Eu tive esta forma de encarar a doença, isso é muito importante, o apoio dos outros. Eu tive muito esse apoio, nunca me faltou apoio, e se calhar o facto de eu ter ao meu lado um grande homem, e é verdade, também ajudou muito a que o meu caminho fosse assim, em que eu sentisse a necessidade de partilhar. Eu não partilho para mostrar, eu partilho para as pessoas pensar, ela teve um problema e conseguiu ultrapassá-lo. Porque primeiro os problemas ultrapassam-se com a nossa força, porque todos nós temos força interior. Eu também, quando há 3 anos me disseram: tens um linfoma de Burkitt, eu dizia: eu não tenho força para aguentar um linfoma de Burkitt. Mas eu descobri, porque nós, quando somos confrontados com grandes batalhas, nós conseguimos encontrar as soluções dentro de nós. Mas houve momentos, se calhar, de dúvida. Sim, o primeiro, eu só duvidei, e isso é verdade, quando soube do diagnóstico, porque achei que ia morrer. E quando a médica me diz quais eram as consequências do tratamento, como eu já disse, o cabelo, a fertilidade, e o primeiro internamento. A partir do primeiro internamento, eu disse: tu podes morrer amanhã, mas como é que queres que as pessoas te lembrem? Uma pessoa que se entregou à doença. Não, essa não era eu. Essa não era a Gabriela, com ou sem cancro, não era eu. E eu tinha que ter esta parte. Ser feliz nos obstáculos da nossa vida, eu acho que é uma grande prova, mesmo para nós, porque eu acho que não temos que perder a felicidade, porque a vida não corre o percurso dito normal. Mas o que é o dito normal? Se calhar, se eu tivesse um percurso dito normal, a minha vida não fazia tanto sentido, nem tinha tanto sentido como tem hoje.